Salmos 92. Quando nós encontramos a Jesus, ou melhor, quando nós somos encontrados por Jesus e Ele nos deu a sua vida, nós nascemos de novo, recebemos o seu Espírito e uma nova natureza. O princípio das nossas vidas foi determinado para ser vivido a partir de um lugar em Deus. E a maioria de nós, quando se encontrou com o Senhor e teve realmente um encontro verdadeiro com Ele, sentiu aquele primeiro amor, aquele primeiro fogo, aquele desejo ardente. E movido por essas coisas, se aproximou de Deus. E que com os dias se passando, por não manter o fogo, o amor, a paixão, o desejo, a fome, a sede, nós acabamos substituindo essas coisas sutilmente por padrões religiosos que têm a aparência de Deus, mas negam o seu poder. Eu gosto de uma frase que não é minha, é do pastor Heber. Ele diz que nós aceitamos a Cristo, mas queremos seguir Moisés. Ou seja, recebemos o Salvador, aquele que nos dá um novo estilo de vida, mas queremos viver no velho, na religiosidade, nos preceitos humanos. E a gente acaba se perdendo, querido, ao longo do tempo, e vestindo uma capa, uma máscara, que até nos deixa com aparência bonita, mas que não faz com que as nossas vidas possam ir para frente e romper. Irmão, nós temos que romper essa casca da religião nas nossas vidas. Romper com o espírito da religiosidade, se divorcie, querido, da aparência e se case com o Cordeiro de Deus. Se divorcie daquilo que você está pensando que é Deus, mas que não está produzindo frutos na sua vida, porque o Deus verdadeiro faz todo o seu Filho frutificar. Jesus disse que aquele que nele permanece, esse dá fruto. Sabe, é simples a gente reconhecer o que de Deus está sendo feito na nossa vida. É só fazermos a seguinte pergunta: tem fruto? Estamos frutificando? Às vezes a gente quer cobrar o fruto do outro, mas é uma questão de nós olharmos para a nossa árvore e termos o cuidado suficiente para adubarmos ela, regarmos ela, protegermos ela, guardarmos ela. Tem árvores, querido, que se você não proteger, não guardar, vem ali a lagartinha e destrói as flores, destrói as folhas, apodrecem os frutos. Cuide da sua vida, porque Deus quer fazer você frutificar. Amém? Vamos ler aqui a palavra. Salmos 92, do verso 12 ao 15. Diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão muitos frutos, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém. Fecha seus olhos, Pai. Te
pedimos que pelo Seu Espírito, essa palavra seja ministrada com presteza ao nosso coração, nos alimentando e nos agraciando para que em Ti nós possamos permanecer. Está escrito que é em Ti que nós vivemos, existimos e nos movemos. Toda a nossa vida está em Ti, e é pelas palavras que saem da Sua boca que nós vivemos. Fala aos nossos corações, Espírito Santo, e enche-nos de graça para andarmos em cima das Suas palavras. Eu te peço, Senhor, que todo pensamento aqui esteja nesse momento capturado por Tua presença, e que de Ti, nesse momento, apenas ouçamos, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa palavra é desenvolvendo-se no ambiente de Deus. Amém? Há um ambiente, querido, específico para o desenvolvimento e crescimento dos filhos de Deus. Você não vai crescer em qualquer lugar. Você vai crescer num ambiente muito específico. Crescimento é uma coisa e desenvolvimento é outra. Deus quer te fazer crescer e se desenvolver. Porque o que é o crescimento? É você alcançar uma nova estatura. O que é o desenvolvimento? É o processo que você é submetido, e à medida em que você é submetido por esse processo, coisas de Deus vão sendo aperfeiçoadas na sua vida. Deus não quer apenas te fazer crescer, Deus quer te fazer crescer e se desenvolver. Só que você precisa entender que há um ambiente de Deus propício para que essas coisas aconteçam. E o texto é bem claro e explícito ao nos dizer aonde é esse ambiente. E aqui o texto diz que é estar plantado na casa do Senhor. Não tem outro lugar. E nós temos que entender que casa do Senhor não é só isso aqui que nós chamamos de igreja. Casa do Senhor fala de um lugar, de uma habitação espiritual. Eu quero tratar dessas duas coisas nessa noite. Falar dessa habitação espiritual, mas falar da casa do Senhor também chamado de sua igreja. Esses dois lugares precisam ser lugares não visitados por nós, mas habitados por nós. Você não é um visitante desse lugar, você é um morador desse lugar. Deus não chamou você para ir para o céu e pagar aluguel. Deus preparou morada para você estar lá. Jesus disse, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o meu Pai e eu vou preparar a morada. E quando eu vier, eu vou voltar e buscar vocês e levar vocês para as moradas que eu preparei para vocês. Você não foi chamado para ser um visitante, querido, um estranho no céu. Esses dias a minha esposa, ela veio falar um negócio para mim, ela falou assim, amor, tem hora que eu acho que no céu eu vou ser morador de rua. Às vezes você pode ter o sentimento que no céu você vai ser morador de rua, mas não vai não, irmão, tem uma casa esperando você. Salmos 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe, existe uma habitação para você, um lugar de residência. Quando você retira um ser vivo do seu habitat natural, ele morre, sim ou não? Tira um peixe da água e ele vai? Ele não vai sair voando, ele vai morrer. Tira uma planta do solo, vai acontecer o que com ela? Ela vai morrer. O mesmo princípio se aplica para nós. Tire um filho de Deus de sua habitação e ele vai definhar. Então entenda que todo o trabalho do diabo é arrancar você desse lugar, porque ele sabe que se ele tirar você dos atos do Senhor, você não cresce, você não se desenvolve, ao contrário, você definha.
Então todo o trabalho do diabo tem sido arrancar você da casa do Senhor, chamado igreja, e desse lugar de habitação espiritual. Porque ao fazer isso, ele está privando você dos nutrientes de Deus. Uma árvore não frutifica sem nutrientes. Ela precisa extrair do solo os seus nutrientes. Ela precisa de água ali para nutri-la. E quando você, querido, é removido do seu ambiente que lhe cabe, você vai definhar. Quando você olha para a vida de um cristão e você o vê apático, você o vê bem aquém daquilo que Deus espera que ele esteja, provavelmente esse cristão foi roubado do seu lugar de habitação. Muito provavelmente esse cristão ele deixou, como fala lá a respeito de Satanás, ele não guardou o seu lugar de habitação. Graças a Deus que existe um caminho de volta para nós, amém? A Bíblia diz que Jesus preparou um novo e vivo caminho. O véu foi rasgado e do mesmo jeito que você saiu, você pode voltar para lá. E nós temos que entender, querido, que a sobrevivência, a multiplicação, a frutificação, dependem de nós estarmos num ambiente adequado e propício. Quando eu falo de sobrevivência, essa palavra é até meio difícil de usá-la, porque nós não somos chamados para sobreviver, nós somos chamados para viver e viver em abundância. Mas quando eu falo de sobrevivência, eu falo de vida. A sua sobrevivência, a sua multiplicação, a sua frutificação depende de você guardar o seu domicílio. Sabe, irmão, não é só estar aqui, é estar lá. Você tem que estar aqui, porque, repito, isso aqui também é a casa de Deus. Eu não estou falando que parede é a casa de Deus. Se todos nós saíssemos daqui de dentro agora e fôssemos lá para o outro lado da rua, lá seria a igreja. E isso aqui seria só um prédio vazio. Quando eu falo de igreja, eu falo do lugar onde nós nos reunimos. Claro que essas paredes, esse ambiente foi o lugar que nós escolhemos para nos reunir e cultuar a Deus. Então, nós chamamos isso aqui de igreja. Mas igreja somos nós. Eu estou me sentindo um pouco engraçadinho hoje, então segura a bronca aí. Mas nós não temos só que estar aqui, porque se você só estiver aqui e não estiver lá, esse ambiente vai se tornar para você algo chato e desgastante. Para quem que a comunhão com os irmãos, para quem que a igreja se tornou um lugar chato e desgastante? Para aqueles que abandonaram o seu domicílio espiritual. Olha, querido, no dia que isso aqui começar a perder a graça para você, no dia em que a comunhão com seus irmãos perderem o sentido, e você estiver pensando em desistir, voltar para trás, sabe, abandonar tudo, é porque primeiro você perdeu a sua habitação espiritual. É por isso que tem um monte de gente aqui dentro, sem sentido. Eles vêm, eles se envolvem até um certo ponto, mas eles não veem uma razão para irem além, porque eles não guardaram a sua habitação celestial. Eles não aprenderam a permanecer nos átrios do Senhor, porque o salmo que nós lemos aqui diz isso. Eles florescerão na casa do Senhor, nos átrios do Senhor. Você quer florescer aqui, querido, na casa do Senhor? Você tem que permanecer nos átrios do Senhor. Quer frutificar na casa de Deus, chamada igreja? Permaneça nos átrios celestiais. Porque senão, querido, nós vamos permitir com que esse grilo faça mais barulho do que nós. Nós vamos permitir com que esse grilo dê mais glória a Deus do que nós. Amém!
Ali entendeu rápido o negócio. Eu vou dar uma chance para você. Nós vamos permitir que esse grilo louve mais a Deus do que nós. Amém! Quando o cara está atinado é outra coisa. Sabe, querido, eu não acredito em pessoas que dizem estar no ambiente do céu, mas não querem mudar os seus ambientes na terra. Eu vou explicar isso. Não dá para acreditar em pessoas que dizem estar em Deus, no ambiente de Deus, mas não querem mudar o ambiente onde eles vivem na terra. Sabe, querido, esse lugar precisa da atmosfera que você recebeu do céu. O ambiente desse lugar está relacionado com o ambiente que você recebeu do céu. E toda pessoa que diz que está em Deus, mas não quer mudar a realidade de um lugar, está enganando a si mesmo. Eu estou em Deus, você está em Deus, mas o quanto você está contribuindo com a casa de Deus? Se você está plantado nos átrios do Senhor, o seu ambiente terreno ao seu redor tem que sofrer a mudança, fruto do resultado de você estar plantado lá. E eu não falo só aqui, querido, eu falo no seu trabalho. Você tem que levar o ambiente do céu para lá. A sua casa precisa ser um ambiente do céu. Alguém que diga estar nos átrios do Senhor, mas não quer contribuir para a mudança na igreja do Senhor. Tem um monte de gente que acha, eu tô firmado em Deus. Você está firmado em Deus mesmo? Mas por que você não quer contribuir com a mudança da igreja do Senhor? Porque, irmão, qualquer pessoa que esteja vivendo em Deus, ele vai querer contribuir com a casa de Deus. Tem um problema ali. Ele não vai ser crítico, ele vai ser um solucionador de problema. Sabe quem são os críticos? São aqueles que não têm a sua habitação celestial guardada. Os críticos são aqueles que abandonaram seu domicílio. Por quê? Eles até enxergam o problema, mas eles não podem ser respostas para o problema. Só pode ser resposta para o problema quem está vivendo no ambiente certo. Sabe, querido, o salmista diz que um só dia em teus átrios valem mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Pense no que um dia, querido, no ambiente certo pode fazer com você. O que um dia que você decide, você fala, hoje eu vou para o ambiente certo, o que um dia no ambiente certo não pode fazer com você. Se a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos como um dia, pense no que um dia não pode produzir na sua vida e através de você. Irmão, eu não queria ir para o céu e passar, tipo assim, eu quero. Eu nem falei, você já está rindo. Eu queria ir e voltar. Mas eu não precisaria ir ficar 3 dias no céu e depois voltar para a terra. Para mim só bastava um dia. Porque um dia é como 1000 anos. Só um dia lá, querido, eu já ia ouvir o suficiente para pregar o resto da minha vida. Pense, querido, o que você pode gerar por simplesmente ter entrado no ambiente de Deus. Eu quero ler esse salmo com você. Volta um pouquinho, Salmo 84. Deixa eu ler esse salmo, ele é lindo. A partir do verso 1. Como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. Irmão, eu vou parar um pouco aqui nesses versos na hora que eu terminar de ler, e eu preciso destacar esses 2 versos. Nós temos que enxergar a realidade que nós estamos vivendo.
Minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou morada, e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes, um lugar próximo ao teu altar, ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Felizes os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração. Ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertem-no num lugar de fontes, como a boa chuva de outono, que ainda o cobre de bênçãos. Caminhando com vigor, sempre crescente, apresentam-se perante Deus em Sião. Olha o que acontece quando você se torna alguém não frequentador da sua habitação celestial, mas você se torna um morador, alguém frequente naquele lugar. Olha o que acontece, verso 7, caminhando com vigor sempre crescente. Irmão, você tem que dia a dia encontrar cada vez mais ânimo e não desânimo. O seu vigor tem que crescer dia a dia, é um vigor crescente, é uma força crescente, é um renovo crescente. Isso aqui é para quem está habitando na casa do Senhor. Os dias não podem passar e a gente esmorecer, os dias têm que passar e o vigor tem que crescer dentro de nós. Eu tenho que querer mais, eu tenho que amar mais, eu tenho que andar mais a segunda milha, eu tenho que dar mais a outra face, eu tenho que ter mais fome, mais sede, eu preciso querer cada vez mais de Deus. Agora olha o que diz o verso 7, o verso 10. Pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Está recostado à porta da casa, não é dentro, é a porta. Veja, está recostado à porta da casa do meu Deus, é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Nós precisamos entender isso aqui, querido. Ele está falando que só de estar recostado, encostado nas portas da casa do Senhor é melhor do que morar nas mais ricas tendas dos ímpios. Querido, como é que você se sente quando a gente lê o verso 1 e 2 aqui desses salmos? Como que você se sente lendo isso aqui? Como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos Exércitos? Nós podemos afirmar isso de fato? Você consegue olhar para a sua vida e afirmar, ó Deus, como é amável o lugar da sua habitação, como eu amo estar contigo, como eu amo a sua presença? Você consegue, querido, declarar isso? Minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor, meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Como é que você se sente ouvindo e lendo versículos como esse? Como eu disse, querido, a morada de Deus é um lugar espiritual, mas ela também é um lugar físico. E se tornou um lugar físico no dia em que Jesus Cristo veio habitar dentro de você. Todos nós juntos formamos aquilo que nós chamamos de casa de Deus ou igreja do Senhor. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: quanto de amor devocional estamos tendo e sentindo por esse lugar que chamamos como casa de Deus ou igreja do Senhor? Porque aqui, o verso 1 e 2, o salmista, ele diz, nossa, que agradável, como eu amo estar na tua casa, na tua presença. Eu te pergunto, quanto de amor devocional nós estamos declarando naquilo que nós chamamos casa de Deus e igreja do Senhor? O que é um amor devocional? É um amor que se entrega, é um amor que se oferece, é um amor que aparece, é um amor que se manifesta. Não é amar de língua, não é amar de palavra, mas é amar de fato e de verdade. É amar os irmãos, mesmo ele sendo turrão, mesmo ele sendo difícil, mesmo ele sendo problemático. É amar. Sabe, o nosso amor em relação à igreja do Senhor está muito baseada no emocionalismo, no sentimentalismo.
Se o nosso amor não ultrapassar as nossas emoções, nós falharemos em caminharmos juntos. Eu preciso repetir isso. Olha para mim, levanta sua cabeça. Pode anotar quem está anotando, depois olha para mim. Se o nosso amor não ultrapassar o emocionalismo e o sentimentalismo, nós falharemos em caminhar junto uns com os outros e falharemos em ser igreja, porque a Bíblia diz que o mundo nos conhecerá quando de fato amarmos uns aos outros. Sabe, nós deixamos o emocionalismo e o sentimentalismo governar, sabe, aquilo que o amor que nós deveríamos consagrar à igreja, consagrar aos irmãos. Eu te amo enquanto você me agrada, porque no dia que você me desagradar, acabou o amor por você. Eu me entrego até o dia em que eu concordo com você e você concorda comigo, porque no dia em que nós discordarmos, acabou, não andamos mais juntos. Esse não é o amor sacrificial, esse não é o amor verdadeiro. Não é assim que a igreja de Deus, a casa de Deus, precisa ser vista. Nós temos que ter uma perspectiva diferente, querido, da morada em que Deus introduziu você. Sabe, eu acho incrível como algumas pessoas passaram a odiar a igreja. Tem pessoas aí de fora, querido, que odeiam a igreja e saíram daqui de dentro. Eu não falo só desse lugar, eu falo de vários lugares. É incrível como um dia pessoas estiveram na casa de Deus e agora a odeiam, com todas as forças que há nelas. Sabe por que isso aconteceu? Porque elas perderam o amor pela morada, pela habitação celestial. Eu odeio aquele lugar. Sabe por que odeia? Porque perdeu a habitação lá no céu. Porque é impossível alguém que ame a Deus dizer que odeia a sua casa. É impossível alguém afirmar que é devoto a Deus, mas odeia o seu povo. Por isso, querido, é preciso nós conhecermos a Deus além dessas paredes. Você tem que conhecer Deus no íntimo. A Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo. Conheça Deus no íntimo. Faça uma casa para Deus no seu interior, e aonde quer que você esteja reunido com pessoas, ali você fará uma casa para Deus se estabelecer. Quem se mantém conectado por dentro com Deus não odiará o que dele procede, que é a sua casa, que é o seu povo. Não deixe o ódio ganhar seu coração, querido. Porque se o ódio pela igreja do Senhor, a casa do Senhor, ganhar o seu coração, você se perdeu. Eu amo a Deus, mas você não tem prazer na casa dele, irmão. Como é que você pode dizer que ama a Deus se não tem prazer naquilo que Deus tem prazer? Eu amo a Deus, mas eu não quero estar em comunhão com os meus irmãos. Não, querido, você não ama a Deus, você engana a si mesmo. Porque quem ama a Deus, está escrito, ama o que dele é nascido, ama o que dele é gerado. Como, querido, nós podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, mas não amamos a quem vemos? Como podemos dizer que temos uma habitação no céu, mas odiamos aquilo que Deus estabeleceu na terra? Se perdemos o amor devocional e sacrificial pela igreja, é porque deixamos a nossa habitação no Espírito. Quantos realmente podem dizer, eu tenho prazer na casa de Deus? Você consegue dizer isso, querido, com sinceridade? Sabe, nós temos muitas dificuldades aqui nesse lugar, muitos desafios, problemas relacionais,
Nós temos muitos problemas nesse lugar, como toda igreja tem. Não se iluda, querido. Você olha para cá e você fala, nossa, essa igreja com esse tanto de gente tem tanto problema assim. Vai para igrejas maiores para você ver. Lá tem muito mais problema do que aqui. Todo lugar tem problema. E aí nós deixamos os problemas minarem o nosso prazer de vivermos em comunhão. Você consegue dizer que você tem realmente prazer na casa de Deus? O salmista diz no Salmo 122:1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você chega aqui, querido, quando é dia de culto, o que é que você sente? Quando chega quarta-feira, quando chega domingo, qual é o sentimento que reina no seu coração, no seu interior? Eu tenho que ir para a igreja, né? Porque senão o pastor vai pegar no meu pé. Primeiro que eu nem pego no seu pé. Quando você falta, eu fico mandando mensagem para você perguntando por que você faltou. Pastor, você deveria. Não deveria não, irmão. Se você realmente está caminhando com Deus, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se Ele está chamando as suas ovelhas para viver em comunhão, você precisa ouvi-lo. Porque se você não ouve Ele, do que vai adiantar eu ficar perguntando por que você não veio? Se Ele está chamando você para comunhão, por que vai adiantar? O que vai adiantar eu ficar pegando no seu pé? Já peguei no pé de algumas pessoas aqui, e algumas pessoas aqui sabem, eu até briguei com elas, né? Porque faltava demais. Falei, não falo mais, acabou. Porque se não ouve a voz de Cristo, não vai ouvir a minha voz. Talvez você encontre um monte de problemas aqui, querido, para justificar suas desculpas. Eu não vou porque lá tem muito problema. Ok? Você encontrou uma razão para justificar suas desculpas. Mas o sentimento de alegria por se estar na casa do Senhor não pode ser baseado nos problemas que você encontra, mas na presença que você encontra. Não vou para a igreja porque está cheio de problema. Então você vem para a igreja, você deixa de vir para a igreja por causa de pessoas problemáticas. Eu achei que você vinha para a igreja porque você encontra a presença certa aqui. Não vou para lá porque tem um monte de problema. Então você está indo para lá por causa de outra coisa que não é Deus. Claro, temos que estar aqui não apenas para estar com Ele, mas para termos comunhão uns com os outros. A Bíblia diz que se nós temos comunhão uns com os outros, o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Sabe, eu vejo por parte de muitos que não há mais um ímpeto neles, um desejo consumidor por se estar na casa de Deus. Muitos de nós perdemos esse desejo, irmão, de querer estar, de querer se fazer presente, de querer ser participativo, de querer ser útil. Você é uma utilidade pública do Senhor, querido. Se Deus não pode contar com você, Ele vai contar com quem? Ainda que Ele não fique limitado a você, mas é você que Ele quer usar, porque você é a extensão do corpo de Cristo nessa terra. Aqui no verso 2 o salmista disse, minha alma se consome de ansiedade pelos atos do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? É tipo assim, eu vou usar essa figura, essa expressão só para você entender. Já viu pessoa ansiosa que fica comendo a unha de ansiedade? Imagina ele falando isso aqui, ó. A minha alma se consome de ansiedade pelos atos do Senhor. É como se ele tivesse aqui assim, ai meu Deus do céu, por que não chega logo quarta-feira? Por que não chega logo domingo? Aí eu quero estar presente com os irmãos. Ainda bem que o João não filmou.
Ai, meu Deus do céu, aí que dia que é o culto? Aí, pastor, você podia aumentar um dia de culto na semana, né? Ai, eu estou sentindo falta, mas querido, nós não vemos isso. Antigamente nós tínhamos culto na quarta, sexta, domingo. Aí estava assim muito puxado, né? Aí eu falei, não, vamos tirar o culto de sexta-feira, né? Coloca outra coisa, vamos ficar só quarto, domingo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, eles cultuavam todos os dias. Atos dos Apóstolos diz que o culto era todos os dias. E aí nós separamos 2 dias e quando chegamos aqui, chegamos na indisposição mor. No nível máximo de indisposição. Às vezes insatisfeitos, indiferentes. Mas não pode ser assim, irmão. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Meu Deus, irmão. Às vezes parece que nós estamos tão distantes desses sentimentos. Sua carne vibra de alegria. Olha, quando a gente olha para esse versículo, a impressão é que dá que nós estamos anos-luz disso aqui. Nós temos que reencontrar nossa morada em Deus para voltarmos a caminhar bem na casa de Deus. Reencontre a sua morada, querido. Volte para a sua habitação celestial e encontre razão pela qual você se reúne com o seu irmão. Porque pessoas insatisfeitas se tornam pessoas críticas. Pessoas insatisfeitas, elas vão contribuir de uma maneira muito negativa para a atmosfera de um lugar. Verso 7 diz que caminhando com vigor sempre crescente, apresentam-se perante Deus em Sião. Há um vigor crescente para você desfrutar, mas você precisa se apresentar perante Deus constantemente. É de lá que você vai extrair força, irmão. Amém? As portas da casa do Senhor são melhores que as mais ricas habitações dos ímpios. É o que diz o verso 10. Quantos de nós, agora preste atenção, estou do meio, já estou na metade da palavra, vou para o final. Quantos de nós não gostaríamos de estar em qualquer outro lugar do que aqui? Eu preciso que você seja muito sincero agora, querido, consigo mesmo. Quantos de nós não gostaríamos de passar dias e dias longe da igreja? Alguns prefeririam vir uma vez por ano e olhe lá. Vou lá para cumprir tabela. Mas não pode ser assim, querido. A Bíblia diz que um só dia nos seus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Sabe, nós trocamos o prazer do céu pelo prazer da terra. A morada celestial pela morada terrena. Nós queremos ser descobridores das belezas naturais e não queremos ser descobridores das belezas celestiais. Querido, o céu é um lugar explorável. Você pode conhecer o que há no céu. As portas estão abertas para você, amém? O céu é um lugar explorável, mas nós andamos desejando conhecer o mundo. Irmão, posso fazer uma pergunta sincera? A maioria de nós aqui, se tivéssemos condições, veja, nem aqui estaríamos. Estou mentindo, irmão? Vamos imaginar que o mais pobrezinho aqui tem 1 milhão na conta. Eu vou repetir. Vamos imaginar que o mais pobrezinho aqui tem 1 milhão na conta. Imaginou? Você acha bom, né, irmão? Imagina com o mais pobrezinho tem um K na conta, 1 milhão. Responda para si mesmo. Responda para si mesmo. Era aqui que eu estaria em plena quarta-feira, nesse exato momento, ouvindo o pastor? Se você tivesse 1 milhão na conta agora? Onde você estaria? A sua resposta, querido,
mostrará o quanto você deseja os átrios do Senhor. Eu te garanto, a maioria de nós, se estivesse nadando no dinheiro, não estaria aqui em plena quarta-feira, às 8 horas e 26 minutos, me ouvindo falar. Sabe o que isso revela? Que a casa do Senhor não é tão importante assim. Sabe, todo novo convertido, querido, quando ele se encontra com Jesus, o desejo primordial dele é o desejo primordial de todo convertido verdadeiro. Não é o convertido de fachada não, viu? Porque tem o convertido verdadeiro e o convertido de fachada. Qual é o convertido de fachada? É o que veste a roupa da religiosidade, da religião e vai para a igreja. Aí Jesus chega para ele e fala igual ele falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos era religioso, mas Jesus virou para ele e falou: você tem que nascer de novo, senão você não vai entrar no reino do céu, meu filho. Agora, todo convertido verdadeiro, sabe o que ele tem como primordial dentro dele? Viver em unidade, viver em comunhão, querer ser útil, querer estar em comunhão com os irmãos, envolvido com a casa de Deus. Eu me lembro, querido, que quando eu me converti lá em Uberlândia, o que eu queria era servir na igreja. Eu me lembro que eu e o Pedro, nós saímos do trabalho, nós trabalhávamos no mesmo lugar, e o primeiro lugar que a gente queria passar era na igreja, para ver se tinha alguma coisa que nós podíamos fazer para ajudar. Todo novo convertido verdadeiro tem esse sentimento. E esse sentimento é algo que nós nunca deveríamos ter perdido. Isso sumiu do nosso interior. Estar aqui já não é mais gostoso. Servir também já não é mais prioridade. Ser útil não requer minha atenção. Está errado. Está errado porque, querido, isso está refletindo a sua ausência no lugar certo. Algum dia, querido, você teve o desejo de poder fazer alguma coisa por esse lugar? E não é só ter o desejo, é se mover em direção a isso. Porque falar que quer fazer alguma coisa, mas não fazer é a mesma coisa que nada. Nós temos que ter o desejo, querido, de cooperar uns com os outros, mas não apenas um desejo que nos mantém inertes. O nosso desejo tem que nos impulsionar. Você tem que contribuir comigo, eu tenho que contribuir com você. É uma ajuda mútua. Isso é igreja. E quando você contribui comigo, eu contribuo com você, sabe o que acontece? Você cresce. A Bíblia diz que é através do dom que há em você e do dom que há em mim, e que ambos compartilhados uns com os outros, você cumprindo o seu chamado, eu cumprindo o meu chamado, nós vamos crescendo na estatura de Cristo, nós vamos desenvolvendo, amadurecendo, florescendo. Mas quando não existe o desejo mais em nosso coração, por dentro nós somos secos, nós não nos preocupamos mais. A gente vai para cumprir tabela. Sabe o que está nos afastando da casa do Senhor, igreja, muitas vezes são as frustrações, as decepções, os desapontamentos com pessoas. E aí, sabe o que nós começamos a fazer? Escute, olha para mim, não perca o que eu vou te dizer aqui agora. Quando você começa a se frustrar dentro da casa de Deus, e você vai se frustrar, porque isso é normal, porque todos estamos passando por um processo, dia a dia nós estamos recebendo algo de Cristo e deixando algo de Adão para trás. Mas quando você começa a se frustrar, desapontar, se decepcionar com pessoas, não é hora de você começar a projetar a sua vida fora daqui. Porque quando você começa a se desapontar, você começa a projetar a sua vida fora da casa de Deus, fora da comunhão com os irmãos. Eu não vou mais para aquele lugar, vou ficar em casa mesmo que é melhor.
Lá tem muito problema, lá o povo conversa demais, conversa mesmo, irmão. O pecado dessa igreja sempre foi a língua maldita, a boca maldizente. Mas eu quero te dizer, aonde foi o nosso maior pecado, será onde nós mais seremos abençoados pelo Senhor. Aonde foi a nossa maior falha, aonde será a nossa maior vitória. Aonde nós mais caímos, é onde nós mais seremos levantados. Mas aí, querido, por causa das decepções, nós começamos a projetar a vida fora daqui. Eu não vou mais lá, porque o povo conversa demais. Passamos a desejar outros lugares que já não nos faz sentir desconfortáveis, querido. Você não quer se sentir desconfortável, você quer se sentir confortável. E aí, quando você se sente desconfortável, sabe o que você quer fazer? Você quer procurar um lugar que não te deixa incomodado. E deixa eu te dizer, se você quiser viver em comunhão com os irmãos, aprenda a lidar com o desconforto. Porque se você não aprender a lidar com o desconforto, sabe o que vai acontecer? Você vai procurar um lugar para te deixar acomodado. E o desconforto é usado por Deus para mover você para a presença dEle, para que alguma coisa seja feita na sua vida. Mas a maioria de nós, porque começou a ficar desconfortável, o irmão está falando de mim, aí eu fico desconfortável, vou procurar um outro lugar. A maioria de nós faz isso. O nome disso é fuga. Fuga. Não fuja daquilo que te afeta, irmão. Claro, você tem que fugir de algumas coisas, sim. Mas tem coisas que você não pode fugir, querido. E a casa de Deus é uma delas. A comunhão com os irmãos é uma delas. Hebreus 12, 25 diz: não deixando de congregar como é costume de alguns. Porque alguns, ao deixarem de congregar, vieram a naufragar na fé. Você quer naufragar na fé, irmão? É só você abandonar a sua habitação e o lugar da sua proteção. Posso te dar uma palavra, querido? Aquilo que te afeta na igreja vai afetar também fora dela. Vai te afetar na sua casa, vai te afetar no seu trabalho, vai te afetar nos seus relacionamentos, porque o problema não é o que te afeta, o problema é você. Vou sair da igreja porque as pessoas estão me afetando. Vão te afetar no seu trabalho, na sua casa, no seu relacionamento, porque o problema é você. E não é fugindo que você vai resolver o problema. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Para fugir, preste atenção no que eu vou te dizer. Para fugir, você pode até pagar a sua passagem, mas para voltar para o lugar que você precisa, você vai precisar do transporte que Deus prepara. Você não entendeu nada do que eu disse, né? Mas eu vou te dar um exemplo dentro da Bíblia e você vai saber. Jonas que o diga. Porque para fugir do propósito, para fugir do lugar que ele precisava estar, ele meteu a mão no seu bolso, arrancou seu dinheiro, comprou uma passagem e foi para bem longe. Mas para voltar para o lugar que ele precisava, Deus teve que providenciar o transporte de volta para ele. Posso te dar uma notícia? Deus preparou o transporte de volta para você. Amém. Pare de fugir. Agora deixa eu voltar para o foco dessa palavra e eu vou para o final. Porque o que eu preciso falar com você é sobre o nosso desenvolvimento e frutificação. E essas coisas são resultado de se estar plantado no lugar certo. Vou repetir o início do texto que nós lemos. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro do Líbano. E aí o próprio texto responde, como eles crescerão? O verso 13 diz, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Sabe, irmão, se você se permitir ser desarraigado do solo do Senhor, não haverá crescimento e frutificação. Não se permita ser desarraigado do solo do Senhor.
Porque senão você não vai crescer nem frutificar. Jesus disse que se o ramo não permanece nele, não pode dar fruto. Agora, querido, olha que interessante, veja o que nós somos comparados, a palmeira. A propósito, se você torce para outro time, por favor, mude, porque o time dos crentes é o Palmeiras. A Bíblia que diz. Ela está te comparando. Aqui diz que os justos são como as palmeiras. Se você torce para o Flamengo, muda. Se você torce para o Corinthians, quer dizer, o Corinthians até vai, né? Porque o Corinthians está na Bíblia, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios. Também, Santos também, né? O time do Santos pode, Palmeiras pode, Santos pode. Flamengo, não, até o Flamengo pode, os urubu, a Bíblia fala dos abutres. Gente do céu, achei que era só o Palmeiras. Tem o Cruzeiro também, a Bíblia fala do Cruzeiro do Sul, tem o Cruzeiro também, né? Rapaz, eu vou parar por aqui, senão daqui a pouco eu vou encontrar todos os times aqui na Bíblia. Agora veja, a Bíblia nos compara como as palmeiras e como o cedro do Líbano. Querido, as características dessas árvores são incríveis. Preste atenção aqui, deixa eu só dar alguns detalhes a respeito dessas duas árvores. Essas duas árvores possuem grande longevidade, vivem muito tempo. Elas são altas e vivem muito tempo. As palmeiras, por exemplo, elas são capazes de suportar situações climáticas terríveis. Tempestades não as arrancam do solo, porque as suas raízes são profundas. Palmeiras são capazes de suportar até tsunamis. Teve um tsunami há muitos anos atrás, eu não lembro que país que foi. Devastou tudo. Sabe quem permaneceu em pé? As palmeiras. Tá vendo? Estou falando para você mudar seu time para o Palmeiras. Deixa eu te falar, o Palmeiras não tem mundial, mas o Palmeiras é celestial. Te peguei, irmão. Pode não ter mundial, mas Palmeiras é celestial. Mas as palmeiras suportam terríveis tempestades e tsunamis. Suas raízes são profundas. Os cedros do Líbano, ou cedros, também são semelhantes às palmeiras, fortes. Elas podem chegar a 34 metros de altura e a 9 metros a sua circunferência. Sabe o que é 9 metros? É isso aqui, ó. Aqui tem 9 metros, ó. Aqui, ó, de uma parede a outra tem um pouquinho mais de 9 metros. A circunferência de um cedro do Líbano pode chegar a 9 metros de circunferência e a 34 metros de altura. Pensa no que é isso. Se 9 metros é isso aqui, irmão, multiplica isso aqui pelo menos 3 vezes e meia. Olha a altura que isso não chega. O cedro, a árvore do cedro, a sua madeira é sólida, é firme, é forte e olha o detalhe, foi usada na construção da casa do Senhor. Muitos materiais no templo foram revestidos do cedro. E o que o texto diz? Que nós somos como? O cedro do Líbano. Os justos são como? O cedro do Líbano. Você tem um lugar na casa do Senhor. E o interessante, querido, é que o texto diz que mesmo na velhice produzirão frutos. A palmeira e o cedro, mesmo na velhice, produzirão frutos. Sabe para quem que essa é uma condição? Para quem permanece plantado nos átrios do Senhor. Muitos começam a sua jornada e param de frutificar. Mas a Bíblia diz que os justos até na velhice frutificarão. Você tem que frutificar, querido, do começo ao fim da sua vida, amém? Sabe, muitos de nós não estamos nem na metade da nossa vida.
E nós já estamos cansados da casa de Deus. Muitos de nós não estão nem na metade da jornada, irmão. E a gente já está cansado. Acho que eu não estou mais animado de ir lá, não. Você não está nem na metade da sua vida, irmão. Escute o que eu vou te dizer e eu vou terminar. Há muitas coisas ainda para nós proclamarmos. Mas sabe como nós vamos proclamar? O texto que nós lemos diz. Como nós vamos proclamar? Pelos frutos que nós damos. O verso 14 diz: mesmo na velhice, cheios de seiva e viços, produzirão muitos frutos para proclamar que o Senhor é justo. Sabe como é que você vai proclamar o que precisa? Frutificando. O que você gera é o que você proclama. O que você está proclamando para as pessoas? O que você está proclamando para esse lugar? Esse é o seu fruto. Quem que nós estamos sendo, querido? Aquela sarça, aquele arbusto seco? Estamos sendo como aquela figueira sem frutos? Ou estamos sendo como aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas? Quem você está sendo? O espinheiro? A figueira sem frutos? Ou a árvore plantada junto a ribeiros de águas? É preciso estarmos plantados no Espírito, no lugar certo. Amém, querido? Sabe, Deus não está nos chamando para meditarmos na palavra, orarmos em outras línguas, adorarmos, vivemos em comunhão, que não seja como um dos seus objetivos, né?